Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez e vamos a mais uma Anete Responde. A pergunta de hoje é: por que é tão difícil manter a consistência e disciplina? Eu gostei das palavras utilizadas. Normalmente, eu pego as palavras e vou no dicionário para, de repente, me vem uma outra. Consistência. Consistência, quando a gente fala de um que mantém-se firme. Então, consistência significa você manter a coesão, nesse caso, imagine, com relação a uma atitude, a um pensamento. Disciplina significa manter-se no roteiro que você estabeleceu. Então, você cria uma forma e ater-se a essa forma. Não fugir daquilo que você se propôs. E consistência, manter coerente com relação ao caminho estabelecido. Isso é excelente. Por que é que nós temos problemas com relação à disciplina e com relação à consistência? Porque as pessoas acham que abordam errado. Eu preciso de força de vontade para fazer isso. No Livro dos Espíritos tem uma questão que para mim foi um problema durante muitos anos. Quando finalmente eu entendi o que significava aquilo, eu falei muito tempo sobre esse assunto porque toda vez ele me vinha à mente. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Essa era a colocação. É claro que qualquer pessoa pode mudar se quiser, pode domar, pode alterar, largar de beber, largar de fumar. Todo mundo acredita que isso é possível porque muitas pessoas fizeram isso. Nós temos inúmeros exemplos. Porém, uma das coisas que a gente associa a essa situação porém, é difícil. Não é fácil, requer persistência, requer isso, requer força, requer aquilo outro, e nem todo mundo tem. Isso é a fala. Então, quando você não consegue, você diz, eu não tive, eu não... Mas a resposta que o Livro dos Espíritos dá é algo assim surreal, né? Mediante um esforço muito insignificante. Como assim? Ele está dizendo que para você fazer essas coisas não requer nenhum esforço? Como assim? E ainda acrescenta, o que vos falta é vontade. Peraí, eu tenho vontade. Agora, precisa de força, precisa disso, precisa de qualidades que eu não tenho. Ele diz que não. Ele não fala de nenhuma qualidade essencial para você conseguir algo. Quer dizer, só gente boa consegue isso. Não. Não necessariamente. Só pessoas honestas. Não. Então, não requer, por exemplo, para você largar a bebida que você seja isso ou aquilo. Ele diz que você pode fazer isso com relativa facilidade. Isso não tá. Isso vai contra o bom senso. Até eu entender, tá? E teve uma pesquisa que me ajudou a aumentar ainda mais a compreensão, com relação ao hábito. Quando eles estudaram as pessoas que faziam essas modificações, o que elas tinham de diferente? Era disciplina? Era isso? Era uma química cerebral específica? Então, várias instituições pegaram pessoas que fizeram mudanças radicais de vida, inclusive algumas com uma aparente facilidade. E não havia em comum entre elas, por exemplo, o coeficiente intelectual, ou a idade, ou nada disso. Eram pessoas díspares, aparentemente com nada em comum. A única coisa que eles tinham em comum decidiu mudar de vida e mudou radicalmente. O que é que elas tinham em comum? A decisão que elas tomaram. Essa decisão, por exemplo, eu vou largar de beber. Por quê? O que é que você tem a ganhar com isso? Por que isso é importante? Como que você pretende fazer isso? Não é o que as pessoas acham bom. Você precisa acreditar que isso é importante. Você precisa acreditar que isso é necessário. Você precisa ter convicção de que esse passo é essencial para você de alguma maneira. Então, se você não tem certeza, se você não tem motivo, se você não tem significado nessa colocação, dificilmente você vai conseguir consistência e disciplina. Por quê? Porque parece uma coisa superficial diante do prazer que você tira dessa ação ou do esforço que você tem que despender em troca de nada. Então, quando você
tem um objetivo traçado e a motivação necessária para a sua realização, isso dá consistência, que é a palavra maravilhosa que você usou, na sua decisão. Então, o que é necessário para você mudar radicalmente um comportamento, uma crença, etc.? Você precisa o que exatamente está fazendo e, principalmente, por que você está fazendo. O que? A ideia, o objetivo, o comportamento, não interessa, qualquer coisa. Serve, porque isso aí serve para qualquer dessas atitudes. Porque é uma ação que você vai tomar. Por quê? O que é que você tem a ganhar com isso e por que isso é importante? E o que impede você? Se a balança desses pensamentos, dessa informação, for coerente, você simplesmente decide e acabou. Então, por exemplo, perdoar os inimigos é muito difícil. Por quê? Não, mas por quê? Como é que você vai esquecer? Quem disse que é para esquecer? Sim, mas perdoar. Perdoar é uma coisa. Esquecer é uma outra diferente. Amar, não, também não é bem isso. Se você acredita piamente num determinado caminho, se você sabe o que você tem a ganhar com esse caminho, se você sabe o valor que esse caminho tem para você, por que é tão importante, isso se torna muito mais relevante sobre com a possível satisfação que você teria com uma vingança. Então, se você tem um motivo válido para um determinado comportamento ou para uma determinada mudança, essa mudança se torna prevalente, porque ela consome uma quantidade de recursos, é marcante e ela tem associada a ela uma série de neurotransmissores. Peraí, o que neurotransmissor tem a ver com isso? É porque, olha só, quando você entende algo, isso gera um nível de satisfação muito intensa. Quando esse algo combina ou preenche uma lacuna, dá uma satisfação ainda maior. Uma das maiores alegrias do ser humano é aprender. E outra, superar limites. Se você juntar essas duas coisas numa, não há nada que mova você dessa decisão. Por isso, quando você associa a uma decisão a felicidade de aprender e a realização de superar um limite, nada pode parar você. Espero ter sido útil. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.